A paz do Senhor Jesus aos meus irmãos, minhas irmãs em Cristo. A paz do Senhor a cada liderança dos departamentos de família, na cidade de Mossoró, em região, aos irmãos que estão à frente desse programa, família debaixo da graça, na Rádio Libertadora, a todos vocês. Minhas saudações em Cristo e minha gratidão por cada um de vocês. Sempre nos ajude em oração, pois somos carentes de vossas orações. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre um tema que é considerado tabu, mas iremos trazer luz na palavra de Deus sobre esse tema que precisa ser falado, precisa ser abordado, pois é de suma importância para o povo de Deus. Estou falando sobre o sexo. Desde os primórdios, o sexo tem sido considerado um tema tabu e nós evitamos falar sobre isso, principalmente no arraial do povo de Deus, entre nós, servos e servas do Senhor, nós evangélicos. E aí, com esse silêncio, com essa omissão, nós temos uma abertura de um espaço para falsos ensinamentos no nosso meio. E são falsos ensinamentos que abordam sobre um sexo que não tem nada a ver com o propósito de Deus. Se nós recordarmos bem, o considerado Santo Agostinho de Hipona, lá da igreja, do início da igreja católica, da igreja do século IV, século V, esse teólogo, ele defendia que o sexo no casamento era apenas como um meio para a procriação. Então, para ele, o prazer sexual era considerado um grave pecado diante de Deus, uma maldição que acompanhava Adão e Eva, bem como também seus descendentes. Inclusive, essa ideia de que a reprodução, a proliferação do pecado se dava por meio do sexo. Então, o sexo não podia ser prazeroso dentro do casamento. Tinha apenas e unicamente a finalidade de procriação. E aí essa doutrina, você imagine isso, uma doutrina que lança sobre lares, sobre leitos conjugais, uma sombra perversa, uma sombra maligna, impura, que arruinou muitos casamentos. E ainda hoje nós vemos resquícios de um ensinamento como esse. Saibamos de uma coisa, tudo que Deus fez foi bom. E Deus não criou todas as coisas e deixou que o diabo criasse o sexo, não. O sexo, a relação sexual foi criação de Deus. Deus criou o sexo, fique bem claro isso. Quando nós vamos ali para livro do Gênesis, capítulo 2, está escrito que Adão disse assim: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. E esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Ele está falando da união, da união amorosa, serão um só, uma unidade, e também isso envolve as questões da relação sexual. O sexo no contexto do casamento, que fique bem claro isso, é puro, é abençoado por Deus, é prazeroso. Eu acredito que nós temos 3 grandes propósitos do sexo. Procriação, claro, quando lá em Gênesis 1, 27 e 28, Deus diz: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Uma das finalidades da relação sexual é a procriação, a não extinção da raça humana, a continuidade da humanidade. Também tem propósito de nos resguardar da impureza, como Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 1, versículo 2, que eu vou falar com vocês em um outro momento, quando formos tratar sobre impurezas sexuais, fornicação, e também o propósito do prazer. É um dos objetivos do sexo, é proporcionar prazer, intimidade, aproximação entre os cônjuges. Se nós formos para Provérbios capítulo 5, o sábio Salomão vai dizer o seguinte: bebe a água da tua bica e das tuas correntes do teu poço, derramar-se-ia as tuas fontes para fora, e pelas ruas os ribeiros das águas sejam para ti e não para repartir com estranhos. Seja abençoada a tua fonte e alegra-te
alegra-te com a mulher da tua mocidade. Se nós formos olhar o capítulo 5 de Provérbios, é um contexto em que ele está tratando sobre o adultério. E aqui é uma linguagem metafórica, é uma linguagem poética. Ele está falando da relação conjugal, da relação sexual. Alegra-te, tenha prazer, goze com a mulher da tua mocidade. É o sentido de satisfação. Se nós fôssemos falar sobre os grandes benefícios de uma relação sexual prazerosa, isso é tema para mais uma abordagem de uma pregação, de uma explanação, porque são inúmeros os benefícios do prazer sexual. E eu repito, o sexo é puro, é abençoado e prazeroso. E aí tem uma condição: quando dentro do casamento. Se nós formos olhar, por exemplo, o livro de Cantares de Salomão, um livro que é uma verdadeira poesia, uma poesia apaixonada a respeito de uma relação íntima entre um homem e uma mulher, no caso Salomão e Sulamita. Um livro de proeminência sexual. Cantares não é só uma tipificação da igreja de Cristo, não. É uma proeminência sexual que tem ali, uma celebração ao amor. Ali nós temos a expressão dessa celebração do amor através do sexo. Um cântico pré-nupcial. É assim que a gente pode definir, porque há alguns críticos que, pela forma da expressão que tem noivo e noiva, é como se Deus defendesse o sexo fora do casamento, porque eles ainda eram noivo e noiva, mas na verdade ali é uma relação pré-nupcial. Já se casaram, já vão para o primeiro ato sexual. Então Salomão está descrevendo a nudez da sua esposa e a deseja. Ele mostra o seu desejo por ela. E Sulamita a todo momento convidando o seu esposo para uma celebração do amor, para celebrar o amor com ela. Eles trocam elogios, seduções, e isso é uma grande bênção de Deus, é uma dádiva de Deus dentro do casamento. E aí nós temos algumas expressões, né, lá como duas crias gêmeas de gazela. Você tem lá duas crias gêmeas de gazela, uma referência aos seios da mulher, da Sulamita. Expressões que evocam um paladar, como os lábios com gosto de mel. E aí a Sulamita pede para que Salomão coma as suas melhores frutas. E aí ela vai declarar assim: ele me levou ao salão de festas e ali nos entregamos ao amor. Em outra expressão ela vai dizer: venha querido, vamos para o campo, vamos passar a noite nas plantações de uva. Então são realmente uma linguagem da relação sexual, mas não como maldição. Não é uma relação sexual amaldiçoada, impura, perversa, não. É a bênção da relação sexual dentro do casamento, inclusive.